Se fosse explicar assim para a galera mais leiga, que está começando agora, intensidade e largura de pulso, como é que você explicaria? A intensidade é a força da corrente, né? Mas a largura de pulso, assim, um pouco mais, A de forma mais leiga, intensidade é pessoal. a energia, a velocidade de Isso. elétrons que você está passando para dentro da pele do paciente, tá? Uhum. É a medida em ampere, tá? A largura do pulso, a largura da fase, Lucas, é o tempo que você passa aquela corrente, tá certo? Não é o Ah, tá. T-on. Hoje me fizeram essa Uhum. pergunta, né? É o tempo do pulso, tá certo? É o tempo Tá. do pulso. Então, basicamente, até, né? Hoje me fizeram uma outra questão que eu achei super interessante, até falei, vou tentar lembrar aqui para falar à noite, né? Os equipamentos mais modernos, né, Lucas, a gente não olha muito a largura do pulso, né? A gente basicamente mexe na intensidade, ponto final, né? Ah, Mas acho que é importante a gente, o fisioterapeuta conhecer. Bom, cara, aí feito isso, vamos pensar em alguns recortes, né? Eu vou fazer o recorte mais óbvio para vocês entenderem. Se eu chego no limiar motor, eu tenho contração muscular, correto? Eu tenho correto. músculo contraindo. Se eu tenho músculo contraindo, dependendo como eu manipulo, como é que eu programo esse equipamento, ou como é que eu trabalho isso ao longo do tempo, como se fosse um exercício, claro, ter benefícios dessa contração, que pode Correto. ser relaxamento muscular, que pode ser a redução do edema, que pode ser o fortalecimento muscular, que pode ser o controle motor ou melhorar, né, uma função muscular. Mas vejam vocês, você pediu para eu falar do ABC. Se Uhum. o fisioterapeuta não entender o que é intensidade, o que é largura, ele está chutando, ele chega no limiar motor e não sabe o que está acontecendo. Agora, o limiar Ele não consegue ser objetivo, né? Na não consegue. terapêutica dele. Tá. Consegue esse objetivo e vai viver a vida inteira de receita de bolo, né, e de nome de corrente. A intensidade, Lucas, também no limiar sensorial, ela tem outras funções, que é a função da eletroanalgesia, de fazer analgesia, você estimular o sistema sensorial e promover efeitos analgésicos, assim como o reparo tecidual. E também, em algumas aplicações muito específicas, né, a gente chega no limiar doloroso. A gente Uhum. chega no limiar doloroso para causar dor no paciente, para controlar a dor. Então, Uhum. também a gente consegue fazer esse tipo de aplicação. Então, acho que esse é o primeiro, cara, assim, a gente tem que entender a curva de largura de pulso, de intensidade por largura do pulso, e entender que a intensidade e a largura, elas andam juntos para determinar qual limiar que eu vou usar, e o limiar que determina o efeito, e não o contrário. Então, só para relembrar aqui, fixar os três limiares. Primeiro é o sensorial, depois vem o motor e depois o doloroso. É isso. Isso. Show. Sente, contrai, ai. Ai, Beleza? até rimou, hein, galera? Sente, contrai, ai, não esqueçam. Tá? Massa, massa. Agora Beleza. algumas coisas importantes, Lucas, assim, muito importante do meu ponto de vista. A gente tem visto na literatura, não só em alguns estudos nossos, eu acho que o seu a gente viu isso também, a gente tem Uhum. visto e outros estudos reportando isso, que existe lá uma faixa, né, de 10 a 20% dos nossos pacientes que são intolerantes à eletroestimulação. Uhum. Hoje um aluno fez uma pergunta muito interessante, ele falou assim, professor, mas tem alguma coisa fisiológica que explica essa intolerância? Eu falei, olha, sim, né? Você pode ter medo, né? A fobia à eletricidade. Essa é uma coisa que a literatura coloca. Mas, cara, aí eu vou dar uma opinião minha agora, de guru, tá? Que pode ser que não Tá. tenha muita validade, né? Não tem validade externa, você sabe Uhum. disso. Mas é uma impressão, e não é só do Brasil, não, tá? Eu tenho um pouquinho de experiência e já conversei com muita gente, moramos no exterior algumas vezes, então percebe que isso é um jargão, né, do mundo da eletroestimulação. O fisioterapeuta deve apresentar esses limiares para o paciente, Lucas. Ele deve fazer uma familiarização, uma sessão de familiarização. Quando a gente prescreve exercício, a gente não familiariza o paciente ao exercício, o nosso cliente ao Uhum. exercício. Sim. Isso tem que ser feito e está começando a ser discutido na literatura atualmente. E quando fala a familiarizar, não é aquela familiarização que você está acostumado ao projeto de pesquisa, né? Isso aqui é o Uhum. eletrodo, equipamento, senta aqui e vê. Não é isso. O paciente tem que sentir eletroestimulação. Algumas sessões, antes até mesmo da gente chegar no objetivo que a gente quer. Ou seja o limiar sensorial, motor ou doloroso. Esse é o primeiro ponto. Então, familiarizar. Segundo ponto, ele tem que conhecer os limiares. Imagina Tá. você que eu tenho que explicar para ele que eu vou chegar no limiar motor, mas eu não posso chegar no limiar motor com uma contraçãozinha dessa. Porque a literatura fala que eu tenho que ter uma contração, em teoria, né, a maior possível. Né? Então eu preciso ter uma alta intensidade e isso vai ter um desconforto. Sem gerador, claro, para o Uhum. meu paciente.
também gera dor. Então eu preciso, né, mostrar para ele o que é uma contração leve e aumentando a intensidade até uma contração maior. E explicar que isso também é desconfortável, que é diferente de dor. São coisas diferentes. Então, uma coisa eu até brinquei hoje com os alunos, né? Eu dei um exemplo para eles. Eu falei, uma coisa é você começar a fazer uma prática de exercício, treinamento de força e hipertrofia, nós, indivíduos saudáveis, e você não ser explicado que você vai ter dor tardia. Você tem que entender que a dor tardia faz parte do mecanismo de adaptação do músculo na geração de sarcoma em paralelo em série, na hipertrofia, seja ela radial, em série ou em paralelo. Para crescer tem que doer, né? Caso contrário, cara, você vai começar, né, a não ter uma aderência ao treinamento. Isso acontece também na eletroestimulação. Show. E por fim, cara, e não menos importante, na verdade o mais importante, é a gente parar de fazer nocebo com os nossos pacientes com eletroestimulação. Ou seja, no meu consultório, você vai na minha clínica, eu expliquei tudo lindo, maravilhoso, expliquei os limiares, coloquei os eletrodos, depois a gente vai conversar com algumas coisas básicas também que você me pediu para abordar isso. E eu falo para você, Lucas, que eu vou tirar a sua dor, e essa estimulação vai causar um choquinho. Ah, tá. Certo? Aí acabou. Porque a gente tem, né, cara, um paradoxo, né, do sistema médico centrado, né, tem um termo mais correto para isso, né, onde a gente impõe, né, uma percepção que eu sou, né, o doutor e sei mais de você como paciente. E aí, de fato, cara, eu tô lá com o meu estetoscópio, escrito doutor, né, e falo que você tem que sentir choque, mesmo que seja inho, para tratar a sua... Você há de imaginar que a sua aderência ao tratamento também vai ser reduzida, ou pode ser reduzida. Correto? Com certeza. Então, pessoal, fica de tudo, se vocês, né, forem assistir isso de novo e esses parâmetros ficarem, né, aí um pouco soltos para vocês, lembre-se do choque, a gente tem que acabar com isso, tá? Então, aí a pergunta que você vai fazer é, João, o que eu uso? Qual que é o termo correto? O termo, não sei se existe um termo correto, mas talvez o termo mais adequado seja formigamento, que é a parestesia, formigamento. Todo mundo sentiu um formigamento. Todo mundo, ainda mais agora nesse sistema remoto, passou várias horas aí sentado, deitado e sentiu um formigamento, né? Enfim, então, e essa é uma sensação, né, uma resposta fisiológica que todo mundo já sentiu. Então, na hora que você informa isso pro paciente, o cara fala, legal, é aquele formigamento, né? Já quebrei a barreira do choque, mesmo que seja inho. Então isso é muito importante.